Olá, graça e paz, feliz por estar com você mais uma vez, dando continuidade à série Conheça a Sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Números, que faz parte do Pentateuco. Ele é o quarto livro do Pentateuco. E como sempre, eu vou falar primeiro as chaves do livro. Essas chaves funcionam como auxiliadoras para você entender o conteúdo geral do livro. É muito importante você ler esses versículos apontados aqui. Assim você vai, quando fizer a leitura completa, você consegue se situar na história com mais facilidade. Antes, porém, de continuar, nós vamos orar. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor, eu te louvo, Pai, porque Tua palavra diz: onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, e o Senhor está conosco. Eu peço Teu Espírito Santo sendo liberado agora, para entrar nessa casa, nesse lugar onde essa pessoa está ouvindo. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor invada a mente, o coração, o espírito, a alma, todo o ser dessa pessoa que parou para ouvir essa palavra. Clamo a Ti, Senhor, que a palavra revelada venha, a palavra profética, a palavra venha do rio de vida do Espírito Santo. Aquilo que está no Teu coração, Senhor, seja liberado agora. Que o Teu Espírito fale com esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O versículo-chave do livro de Números são alguns, são vários, é difícil determinar um único. Mas o 1:3, que está falando para arregimentar, contar todas as pessoas capazes de saírem para a guerra. O 3:12-13, aqueles que foram poupados da morte pertencem a Deus, está falando dos primogênitos. Lá no Egito os primogênitos morreram. Aqueles que foram poupados no meio de Israel, os primogênitos são do Senhor. Do 6 ao 24 a 26, fala a presença de Deus é a nossa bênção. Nesse capítulo há aquela bênção poderosa que vem sobre o povo de Deus. O 14, 8 e 9, 22 e 23 vai narrar toda a consequência da incredulidade que o povo teve quando já tinham visto todos os milagres no Egito, já tinham atravessado o Mar Vermelho, porém eles continuavam duvidando do poder de Deus e, eu creio, duvidando da própria libertação, como tem muitos, né? Creem em Deus, chamam Deus de Pai, mas diante de algumas circunstâncias não acreditam que está verdadeiramente livre. E essa foi a causa deles terem ficado 40 anos no deserto. A palavra-chave também não é uma só, mas se a gente for resumir o livro em algumas palavras, o livro inteiro vai falar de servir a Deus, serviço, vai falar de guerra. O povo de Israel é levantado como guerreiro, como exército, vai falar de jornada e peregrinações. O capítulo-chave é o 14, que narra quando o povo de Israel desobedeceu o que Deus tinha mandado fazer. Eles se recusaram a subir e conquistar a terra prometida. Ali começou a grande tragédia. Toda tragédia na sua vida começa com uma desobediência. E a mensagem central é: os remidos são salvos para servir e devem combater a incredulidade. Você foi salvo para servir, não a si mesmo apenas, mas para servir ao corpo de Cristo, servir à sua comunidade, servir ao seu país, servir àqueles que precisam. Qual a abrangência desse livro? Narra acontecimentos com o povo de Israel em sua jornada, desde o Monte Sinai, onde foram entregues as tábuas com os 10 mandamentos, até as planícies de Moabe. Narra a história dos israelitas enquanto peregrinavam no deserto.
O livro de Números inteirinho é contando tudo que aconteceu no deserto. Desde aquela hora que o Monte Sinai foi cenário para Moisés subir, ele desce com as tábuas da lei. Ali o Senhor começa a trabalhar a mentalidade do povo de Israel, que tinham saído como escravos do Egito, mas ali, a partir daquelas leis, é instituído um povo peculiar, um povo diferenciado, não mais escravo de ninguém, um povo livre com as próprias leis. E essas leis eram baseadas e são baseadas nos 10 mandamentos. Eu pus aí no período de 38 anos, mas chega a 40 anos. Começa com um recenseamento, o primeiro recenseamento da turma que saiu do Egito, um pouco mais que 600 mil homens aptos para a guerra, era assim que se contava. Imagina-se que tinha 2 milhões, contando mulheres, crianças, e idosos. E termina com uma assembleia às margens do Rio Jordão, para decidirem a segunda chance deles de conquistarem a terra. Narra também a organização das tribos de Israel, as 12 tribos. O tema principal, a consequência da incredulidade e desobediência ao Deus Santo. O livro todo vai mostrar o que acontece quando você está no plano de Deus, você já foi liberto, Deus tem uma trajetória para a sua vida, Ele tem um plano que é bom, é para a felicidade, é para a alegria, porque Ele ama você, e aí entra uma sementinha de incredulidade, e você começa a desobedecer à voz que o próprio Espírito Santo está falando com você. Então vai narrar isto. O Senhor disciplinou seu povo, mas permaneceu fiel às suas alianças com Israel. As atitudes têm consequências. A consequência do povo de Israel foi ter ficado 40 anos no deserto. E ali Deus os disciplinou. Porém, Deus nunca os abandonou. E no meio da disciplina, ali estava o Senhor. Gênesis fala de criação. Êxodo fala de redenção. Levítico fala de adoração e Números fala de servir ao Senhor. É exatamente essa trajetória da sua vida com Cristo. Primeiro, a criação do novo homem. Você se entrega a Jesus, você nasce de novo. Você sai, você é liberto, a redenção, você é liberto de tudo que te aprisionava no passado. Espíritos imundos, feridas emocionais, incredulidade. E depois que você está limpinho, você é levantado como adorador do Senhor, do Deus Altíssimo. E aí então você começa a servir ao Senhor. A ideia-chave do livro é culto, peregrinação. O povo de Deus só avança quando confia e depende de Deus. A falta de fé e a desobediência do povo fez com que eles perdessem o alvo da trajetória, tornando-os os peregrinos no deserto em vez de conquistadores de uma boa terra. O Senhor dá nova chance para a nova geração. Sempre o Senhor vai te dar uma nova chance. Sempre, sempre, sempre. Se você que está me ouvindo está com aquele gostinho de não dá mais, acabou tudo, não tem jeito, saiba de uma coisa, o Senhor sempre dá uma nova direção na sua vida. Eu quero corrigir aqui que eu disse que a ideia-chave é culto, mas na verdade a ideia-chave é peregrinação. Ok? Corrija aí no seu caderno quem está anotando. O caráter de Deus é justo, fiel, constante. Em todos os livros da Bíblia. Por que é importante ler a Bíblia? Porque através da leitura você conhece quem é esse Deus que você decidiu crer. Cada livro mostra uma faceta do caráter de Deus. Lendo Números, nós podemos ver o caráter dele se manifestando como Deus justo, fiel, constante, misericordioso, santo, reto, bom.
verdadeiro. O livro registra tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Lá em Romanos 11:22 fala sobre isso. Considerai a bondade de Deus, mas também a sua severidade. E aqui nos remete para o temor do Senhor, que lá em Provérbios está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não queira fazer de Deus um Deus bonzinho, que não tem o lado severo da santidade, o lado da justiça realmente. Às vezes a gente quer justiça para o outro, mas que passe a mão na nossa cabeça quando nós erramos, não é assim? Mas a Bíblia está dizendo: toma cuidado com esse tipo de atitude. Considere a bondade de Deus. Sim, Ele é bom, Ele ama você e Ele tem prazer em te abençoar. Mas considere também a severidade dele. Considere que com Deus não se brinca. Deus é o seu Pai e Ele é santo. Ele, além de ser seu Pai, Ele é o Senhor dos senhores. Nunca se esqueça disso. O Senhor teve grande paciência com o povo e sua misericórdia os preservou, mesmo debaixo de disciplinas. Qual o papel de Deus que nós vemos em Números? Ele é o sustentador e disciplinador. O Senhor não abandonou o povo por sua justiça, Ele os disciplinou e por sua misericórdia caminhou com eles enquanto estavam sendo disciplinados. Sustentou Israel com alimento, água, roupa, direção, proteção, enquanto num lugar onde nada dessas coisas havia. No deserto não havia nada. No deserto só tinha areia, você via céu e areia. Só que nada faltou para eles. E é interessante você viver sua trajetória de deserto também, porque no deserto a única coisa que tem que você pode olhar é para o próprio Deus. Lá não tem shopping center para você se distrair, não tem uma porção de amigos, não tem nada, só tem Deus. E de vez em quando o Senhor nos leva a ter momentos de deserto. No deserto a gente aprende a ser dependente de Deus. No deserto a gente se acostuma com a presença dEle e a gente nunca mais quer sair dessa presença. Alguns destaques nesse livro. O principal é a bênção sacerdotal em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Ela é comparada com a bênção que está em 1 Coríntios 13, 14, que fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em todos vós. A gente percebe o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Pai, no Antigo Testamento, é aquele que nos guarde. No Novo Testamento, o amor do Pai. O Filho é aquele que, no Antigo Testamento, é aquele que nos traz favor, é aquele que nos leva à presença do Pai, do rosto do Pai. E no Novo Testamento é a graça sobre nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é aquele que nos dá paz. E no Novo Testamento é aquele que nos dá a comunhão. Fala também da Páscoa e das trombetas, em Números 9 até o capítulo 10. Foi a primeira celebração depois do Êxodo. As trombetas serviam para convocar a congregação, também para reunir os príncipes das tribos diante de Moisés, indicar às tribos o momento de sair, preparar Israel para a guerra, para que o Senhor se lembrasse de seu povo nas festas sagradas. Ore a Deus para que você tenha os ouvidos bem aguçados para o som das trombetas que Deus vai tocar na sua vida e você tenha discernimento do que você deve fazer em cada momento, cada dia da sua vida. Você entrega para Deus e com certeza Deus vai ordenar trombetas tocando. Anjos virão ao seu encontro para fazer aquilo que o Senhor quer que aconteça na sua vida. Lembre-se que os propósitos de Deus são os melhores, melhores do que a sua própria ideia. Não duvide de Deus jamais. Também o livro registrou murmurações.
Murmuraram sobre a comida, de repente o maná ficou enjoativo. Eles chegaram a pedir: a gente não quer mais isso, a gente quer carne. E tem um versículo que fala que Deus trouxe realmente codornizes, e o Senhor fala: tá bom, eu vou ouvi-los, e eles vão receber tanta carne até comer, até sair pelo nariz. Assim, é o pai falando com uma criança meio que birrenta, né? Você vai comer até sair pelo nariz. Mas Deus, eles foram assim, malcriados, né? Ingratos, mesmo assim o Senhor levou para eles esses alimentos. O líder reclamaram sobre Moisés, teve até uns movimentos para derrubá-lo. Reclamaram da terra, as ordens de Deus, a sede. Nunca faltou água, sempre tinha, mas de uma hora para outra, de repente, porque não estavam vendo nenhum poço de água, achavam que Deus ia deixá-los com sede no meio do deserto, né? Mas Deus tira a água da rocha, e Cristo é a rocha. A provisão de Deus, nessa ocasião, o Senhor enviou codornizes, como já falei. A liderança, reclamaram de Moisés. Moisés, sendo aconselhado pelo seu sogro, divide seu trabalho com 70 anciãos. Mesmo assim, ele recebeu muitas críticas, inclusive de Miriam e Arão, seus irmãos. Miriam e Arão queriam o lugar de Moisés. O Senhor mostrou-lhe que Moisés era superior a todos os demais. Em Números 12, veio o castigo sobre Miriam. Ela ficou leprosa por conta dessa rebeldia contra o líder que Deus tinha nominado. E o Senhor falava com Moisés com intimidade. Miriam foi curada com a intercessão de Moisés. Só nessa parte temos muitas lições a serem tiradas. Primeiro, quando você está sendo injustiçado, mas você tem convicção que está onde Deus quer que você esteja. Você está liderando porque Deus te separou e te levantou. Você nem precisa se preocupar com a sua defesa pessoal. O próprio Deus é quem te defende. Segundo, você não tem que guardar mágoa, nem ressentimento e nem querer se vingar daquele que critica você, daquele que quer derrubar, daquele que quer o seu lugar. Simplesmente deixa nas mãos de Deus e interceda por essa pessoa, que foi como Moisés agiu. A cidade de Cades Barneia, a última cidade, fronteira de Canaã, por incredulidade, passaram os 40 anos lá no deserto, né? Poderia em 2 anos eles entrarem na terra, mas passaram um total de 40 anos. E Cades Barneia é a última cidade e são as decisões importantes que tinham que tomar. Enviaram os espias. O envio dos espias foi a pedido de Moisés, isso lá em Deuteronômio a gente lê. E o Moisés também achou que devia mandar, né? Mas o povo não confiava muito em Deus ainda. 12 espias foram enviados, um de cada tribo de Israel. 10 falaram sobre os obstáculos, sobre o tamanho da cidade, as muralhas e sobre o exército gigantesco que estava ali dentro. Apenas 2 falaram que o poder de Deus estava com eles e eles não precisavam ter medo. Calebe e Josué trouxeram palavras de ânimo, lembrando-lhes que era Deus quem ia lutar por eles. Eles preferiram ouvir os 10. Os israelitas creram nos 10 e não puseram a fé em Deus. Ficaram revoltados contra Moisés, quiseram voltar para o Egito. Imagine só, o lugar onde eles apanhavam todo dia, não tinham direito a nada, nem eram considerados cidadãos, mas eles queriam isto, por causa da incredulidade. O Senhor se manifestou no tabernáculo e Moisés intercedeu pelo povo para não ser destruído, para o povo não ser destruído. Mais uma vez aqui, outra lição de como você deve lidar com as pessoas. Interceda por elas. O Senhor perdoou, mas a consequência do povo foi o impedimento daquela primeira geração entrar na terra prometida.
Os 10 espias morreram e todos os homens maiores de 20 anos também morreram no deserto, menos Calebe e Josué. A geração incrédula não entrou na terra prometida, mas Deus preservou aqueles que criam. Calebe e Josué, quando foram conquistar a terra, já tinham perto de seus 80 anos, e mesmo assim eles tinham o vigor de um jovem, porque Deus preservou. Existem promessas na sua vida e já passou muito tempo? Hoje, em nome de Jesus, está sendo liberado para a sua vida, que você será preservado até o tempo de receber a bênção. Você terá vigor para usufruir dessa bênção, para se alegrar com as promessas que Deus tem para você e que serão cumpridas. Vida no deserto. As leis dos sacrifícios faziam o povo mais jovem lembrar de que um dia eles entrariam na terra. O sacrifício tinha vários simbolismos, né? A obediência a Deus havia de ser a característica do povo de Israel. O Senhor não estava exigindo esperteza ou que fosse um grande exército. Ele queria que o povo fosse obediente, o resto o Senhor ia fazer. Salmo 37 fala isso: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que você não entrega seus projetos, seu pensamento, suas dores, suas ideias, suas dúvidas ao Senhor? Ele vai agir. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. A rebelião nunca dá certo. E nós vemos aqui 3 pessoas que se rebelaram. Coré, que questionou a autoridade religiosa de Arão, de repente ele também queria ser o sumo sacerdote. Datã e Abirão questionaram por que Moisés estava à frente de tudo. Moisés estava à frente de tudo porque Deus escolheu Moisés. Ponto final. Não se rebele com os planos de Deus. Se você é contra eles, você vai orar pedindo que o Espírito Santo esclareça o seu interior e te dê graça. Conseguiram o apoio de 250 príncipes. Sempre rebelde encontra outros rebeldes. Sempre vai acontecer isso. Mas o juízo de Deus veio sobre eles. Foram tragados pela terra, literalmente. A terra se abriu, 14.700 pessoas morreram também com uma praga que veio. A vara de Arão floresceu como prova de que o Senhor estava com ele. Você vai ler com detalhes essa história lá. Os anos passados no deserto foram consequência da incredulidade. Mesmo assim, o Senhor não se afastou do povo. O Senhor sempre estará conosco e não nos rejeita nunca. Algumas coisas aqui para você refletir. Os homens foram contados um a um. Deus conhece o seu nome e espera que você esteja alistado no exército dele. As tribos ficavam em volta do tabernáculo. Deus tem que estar no centro de nossa vida. Com 20 anos podia lutar, mas para exercer as funções de sacerdote tinha que ser um pouco mais velho. É necessário você ser mais maduro para assumir uma liderança espiritual principalmente. Uma coluna de fogo orientava o povo, da mesma forma o Espírito Santo nos orienta em nossa caminhada. Jamais esse fogo vai se apagar da nossa vida. Os nossos ouvidos espirituais devem estar atentos para sabermos quando parar e quando prosseguir. Israel no deserto era assim, tinha época que era para marchar, tinha época que era para parar. Outra coisa para você refletir, o maná era comido diariamente, simboliza a necessidade de você ser dependente todos os dias, constantemente de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual que você precisa para se fortalecer em sua travessia. Jesus é o pão que desceu do céu, ele é o seu alimento. Os 10 espias viram gigantes, Calebe e Josué viram o Senhor. O que conta não são os fatos, mas como você vai interpretá-los. Jesus em números, ele é a serpente de bronze, fomos
salvos quando olhamos para a cruz de Cristo. Ele é a rocha, a água que sacia, aquele que provê, Ele é a água da vida, Ele é o maná, pão da vida que desceu do céu, estrela e cetro de Israel. Balaão profetizou sobre o reinado do Messias, que é a estrela e o cetro de Israel. Coluna de nuvem e de fogo, Ele é a nossa proteção e direção, de dia quando tudo está bem, e de noite também, nas tribulações. Ele é a cidade refúgio, cidades que eram separadas. Jesus é o nosso refúgio, é o seu refúgio, por Ele não somos consumidos. Ele é o sacrifício da novilha vermelha, lá em Números 19 fala sobre isso. Ele foi crucificado por nós, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vara de Arão que floresceu também é uma representação de Jesus. Jesus, o sumo sacerdote, ressuscitou e mostrou que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E agora essa palavra é para a cura da sua alma. Do 9:15 ao 18, depois você lê, Deus tira você do espírito de orfandade e lhe dá convicção de que você não está sozinho no mundo. Ele restaura a comunhão com o homem, Ele restaura a comunhão com você. Limpe e dedique o tabernáculo, que é o seu coração, ao Senhor, para que o Espírito Santo more dentro de você. Adore o Senhor e a sua glória se manifestará em sua vida. Capítulo 33, versículos 55 e 56, está falando sobre expulsar os inimigos da terra. O Senhor Jesus restaura a sua vida espiritual. Expulse todos os inimigos que invadiram a sua terra, seu coração. Expulse o medo, a rejeição, a ira, a amargura, a incredulidade e outros que você conhece, que sabe que estão aí. Nosso coração deve ser inteiramente limpo, caso contrário ficamos reféns dos espíritos imundos que não expulsamos de nossa vida. E com isso eu concluo a palavra dessa semana, para você meditar pelo menos nesses versículos e continue na sua leitura bíblica, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o rosto de ti e te dê a paz. Até a próxima semana, com Jesus, sempre. Shalom.